Olá, seja bem-vindo ao curso de mixagem e masterização na prática. Hoje a gente vai falar de compressores. Vamos ver todo o conceito de compressor de áudio e falar bastante sobre vários tipos de compressores nesse vídeo. Você que é novo, seja bem-vindo, já se inscreva no canal, ative seu sininho, deixa seu like e compartilha, que é um curso completo de mixagem e masterização na prática. Vamos falar então um pouquinho sobre compressores neste vídeo. Seja muito bem-vindo. Bom, primeiro a gente começa pela definição, né? O que é um compressor de áudio? Então, compressores ou limitadores são usados para reduzir a faixa dinâmica, tá? E o intervalo entre os sons mais suaves e mais altos. O uso da compressão pode fazer com que suas faixas soem mais polidas, controlando os níveis máximos e mantendo a intensidade média mais alta. É isso que a gente vai ver neste vídeo. Então vamos começar um pouquinho mais pela definição de compressores. Quero te trazer a parte teórica, que é muito importante para você entender exatamente o que é um compressor de áudio, né? Primeiro item, o compressor, ele é sempre um efeito e normalmente se coloca no channel strip, tá? Passa direto por ele. Então a compressão da gama dinâmica, também chamada de DRC, ou Dynamic Range Compression, ou simplesmente compressão, é um processo que ajusta o nível de sinal de uma fonte sonora. A compressão pode ser utilizada para uma gravação, né? A parte fazer som ao vivo também, ou radiodifusão. Então tudo que envolve áudio, você pode usar um compressor. Para controlar o volume do áudio, o dispositivo utilizado para aplicar esse efeito é chamado de compressor e pode ser analógico ou digital. Então a manutenção do nível sinal dentro dos limites estabelecidos provoca uma diminuição da variação entre picos e vales de uma onda sonora, consequentemente a intensidade das alterações de dinâmica. O uso desse efeito pode evitar altos níveis de sinal indesejados ou ruídos em baixos níveis de sinal, proporcionando um maior controle da amplitude, tá? Então, você vai usar o compressor tanto para aumentar o volume que está mais baixo, quanto para você reduzir um pouco os picos, né? Seu uso pode ser também feito a partir de obter deliberadamente a homogeneização de um som do sinal a partir de uma manutenção de níveis elevados do sinal. Então é para isso um compressor. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Você tem uma onda, tá? Uma onda que ela tem parte mais baixa, tá vendo? Aqui tem um pico, um volume mais alto, né? E o compressor ele vai fazer o que? Ele vai trabalhar comprimindo esses picos mais altos e dando um ganho nesses picos mais baixos, né? Então você vai ter esse mesmo áudio, né? Após a compressão, ele reduzindo essas faixas, né? E aumentando as outras faixas, perfeito? Essa que é uma ideia básica da compressão. Vamos falar um pouquinho mais então da parte de teoria, né? Em termos simples, um compressor é um controle automático de volume. Sons de maior intensidade acima do threshold, tá? Esse termo é muito importante. Então o que é o threshold? Pra gente já comentar a partir daí. É uma linha a partir da qual, tá? O volume, eu tenho o volume 0, aqui é estéreo, tá? Essa onda. Então o volume 0 em decibéis é aqui. Conforme eu vou subindo, tá? Eu vou aumentando a minha intensidade em decibéis. O threshold é uma linha a partir do qual, quando passar por esse threshold, a compressão vai iniciar, ok? Então, aqui está menos 15 dB, um exemplo, né? Então, a partir de menos 15 dB, o compressor vai começar a agir sobre essa parte de cima da onda, tá? Então, essa parte será comprimida. Aqui dá para ter uma ideia de o que aconteceria com a onda a partir desse threshold. Quanto mais próximo aqui o threshold, mais vai atuar a compressão. Quanto mais distante, menos vai atuar a compressão do áudio, tá? Então, sons de maior intensidade, né? Acima do threshold, em determinados limites são reduzidos em nível, enquanto sons de menor intensidade abaixo do threshold são mantidos no mesmo nível original, tá? Então o compressor só vai agir a partir do threshold. Isso é conhecido como compressão para baixo, enquanto menos comum é compressão para cima. Existe também, mas é muito pouco usado. Dessa forma, reduz o dynamic range de um sinal de áudio, tá? Que é uma faixa dinâmica. Então repare que aqui eu tenho uma faixa dinâmica alta, ok? Ele vai reduzir, o áudio tende a ficar tudo mais ou menos num volume parecido, tá? Ele vai tentar aumentar todo o áudio para tudo soar mais alto,
também, tá? Então, isso pode ser feito por razões estéticas, para lidar com limitações técnicas dos equipamentos de áudio, ou melhorar a audibilidade do áudio em ambientes ruidosos. Em ambientes ruidoso, o ruído de fundo pode sobrepor os sons mais baixos, né? E dessa forma, consegue-se o áudio no qual os níveis de som mais altos não incomodem ou clipem. Os níveis mais baixos são mantidos audíveis, tá? Clipar o áudio é quando você vai ter um limite aqui, por exemplo, de 0 dB. Vamos supor que aqui seja 0 dB. Quando você ultrapassa esse limite, o áudio pode ficar um risco aqui. Isso é um clipe do áudio, tá? Não tem como ele se estender mais do que aquele ponto. Perfeito? Em contrapartida, existe o processo complementar de expansor, que desempenha a função oposta do compressor. Um expander aumenta a gama dinâmica do sinal de áudio, tá? Então, o contrário de um compressor é um expander, tá? É um expansor. Um compressor reduz o ganho num raio de 4 para 1 em um momento que o sinal exceda 4 dB de limite, né? Está limitando a 1 dB quando o nível de entrada é 8 dB acima do nível de limite, tá? Então, só para comentar um pouquinho sobre isso daqui. Um compressor reduz o ganho, tá? E dê um sinal. Se o sinal excede um certo limite, threshold, perfeito? Então, o conceito é, o sinal de áudio passou desse threshold, ele vai agir a compressão, ok? Agora a gente vai falar de ratio. A quantidade de redução é o ganho é determinada por um ratio, tá? Esse parâmetro ratio, ou raio de compressão. Você vai encontrar sempre em inglês ratio mesmo, tá? Por exemplo, com uma compressão de 4 para 1, tá? 4 para 1, em um momento no qual o sinal exceda 4 decibéis, ok? O limite, esse é limitado em 1 decibel, tá? Quando o nível de entrada é acima de 8 decibéis é o limite, tá? O nível de saída será 2 decibéis. Então 4 para 1 significa o seguinte: a partir do momento que eu ultrapassar esse threshold, a cada 4 decibéis ele vai comprimir 1, ok? 2 para 1 ele vai comprimir mais do que 4 para 1. 8 para 1 ele vai comprimir, a cada 8 vai comprimir 1, ok? Então o ratio, quando menor mais ele está comprimindo, ok? Perfeito? Então é uma relação de compressão de 4 para 1. A cada 4 ele vai reduzir 1. Então é isso daqui. A cada 8 ele vai reduzir 2, tá? Perfeito? Então, vamos lá. A quantidade de redução de ganho é determinada pelo ratio, tá? Por exemplo, com uma taxa de 4 para 1, ratio 4 para 1, 4 2.1, em um momento que o sinal exceda 4 decibéis, ele está limitado a 1 decibel, tá? Quando o nível de entrada é 8 decibel acima do limite, ele será 2 decibéis, tá? Então, a cada 4 decibéis, ele vai transformar em 1 decibel, tá? Ele vai comprimir 4 vezes o sinal, ok? Se for 8 decibéis, ele vai sair 2 decibéis, tá? Ele vai reduzir 6 dB em ganho. Perfeito? Então, a taxa de compressão é importante. Quanto maior a taxa de compressão, mais ele está comprimindo o seu áudio, tá? Então, vamos dar um exemplo. Uma compressão 4 para 1, ok? Cada 4 decibéis, ele só vai sair 1, ok? Então, vamos supor um threshold em menos 10 dB. Visualmente seria essa linha, tá? Em menos 10 dB, mais para baixo aqui, ok? Entrada em 6 dB, tá? Ok? Então o compressor está menos 10 dB e a entrada está menos 6 dB. Então está 4 decibéis acima do limite. O output vai ser menos 9 dB, que é 1 decibel acima do limite. O compressor analógico tem um efeito muito pouco conhecido, pois poucos sabem como regular um compressor analógico. Já o digital é bem mais entendido por técnicos de áudio, tá? Então, basicamente esses parâmetros são muito importantes. Threshold, tá? É essa linha, a partir da qual a compressão vai agir, ok? O ratio, essa taxa de compressão, tá? O ratio 2 para 1, a cada 2 ele comprime 1. Ratio 4 para 1, a cada 4 ele vai sair 1, tá? Vai comprimir 3 em cada 4, ok? O output é o que sai, basicamente essa linha que vai sair, ok? Tá? Então, basicamente é isso. Existe uma crítica sobre a utilização excessiva de compressores, sobretudo quando configurados de forma errada, né? Um rate ou uma taxa de compressão muito alta, por exemplo, vai perder a dinâmica, tá? Apesar disso, o compressor é bem utilizado, é uma ferramenta extremamente útil na produção, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou trazer mais um artigo, que é uma tradução da Universal Audio, que é muito bom, que é noções básicas de compactação de áudio. Então,
na definição da Universal Audio, a Universal Audio hoje ela fabrica um dos melhores compressores, tá? Tanto analógicos quanto digitais. Então ela faz placas de áudio e tem vários plugins de compressão muito importantes do mercado. Então, aprenda a aproveitar efeitos dinâmicos, né? Compressores e limitadores são usados para reduzir a faixa dinâmica, o intervalo entre sons mais suaves e mais altos. O uso da compressão pode fazer com que suas faixas soem mais polidas, controlando os níveis máximos e mantendo a intensidade média mais alta. Aqui são alguns princípios básicos da compactação, diferentes tipos de compactação e algumas dicas para testar suas trilhas, né? Então, primeira pergunta: por que comprimir o áudio, né? Por que usar um compressor de áudio? A compressão pode ser usada para tornar mais sutil, né? E mais natural um áudio, tá? Ou sem adicionar distorção, apenas trabalhando no volume do áudio, resultando em uma música mais confortável de ouvir. Além disso, muitos compressores, né, tanto hardware quanto software, terão um som de assinatura que pode ser usado para injetar cores e tons na sua faixa, tá? Então, a gente vai ter alguns tipos de compressores que a gente já vai falar mais para frente, os óticos, por exemplo, eles podem causar uma distorção harmônica no som e deixar o som com um pouco mais de vida, tá? A gente vai falar sobre isso. Como alternativa, compactar demais sua música pode realmente tirar a vida dela. Ter uma boa compressão do básico ajudará bastante a entender como a compressão funciona e como usá-lo, né? Controles de parâmetros, né? Dependendo do compressor, você está usando um hardware plugin, né? Tem alguns parâmetros abaixo de alguns elementos básicos da compactação. Seu compressor pode ou não incluir todos eles, tá? Mas entender vai te permitir você trabalhar bem com esses compressores. Um dos parâmetros é o limite, né? O controle de limite define o nível no qual o efeito de compactação é ativado, que é o threshold, tá? Então, threshold é também chamado de limite. Somente quando um nível ultrapassar o threshold, ou esse limite, né, ele será compactado. Se o nível do limiar for definido como menos 10 dB, apenas picos de sinal que se estendem acima desse nível serão compactados, tá? Então, threshold é limite, ok? É a mesma coisa que limite. Quando você vê threshold, você sabe que é o limite. Aqui está traduzido, tá? Do original. O Kni, ou chamado de joelho também, o Kni refere-se como o compressor faz a transição entre estados não compactados e comprimido de um sinal de áudio que passa por ele. Normalmente os compressores oferecem ou em alguns casos uma escolha selecionável entre dois, o Kni, o hard, né, chamado de joelho macio, mas é o hard, é o soft Kni e o hard Kni, tá? Ou joelho duro. Então, alguns compressores permitem até controlar a seleção de posição entre os dois tipos de joelho, como pode um diagrama, né, de soft Kni e hard Kni. Então, o Kni do compressor é como ele vai fazer a transição a partir do threshold, né? Ele vai ser uma coisa mais macia, mais suave a compressão, ou vai ser uma coisa mais radical a compressão, tá? A partir do limite, que é o threshold. Então, quando o áudio atinge aquele limite, ele pode aplicar o compressor de uma vez só, ou ele pode ter um tempo para aplicação de uma coisa mais suave, né? Na aplicação do compressor, perfeito? Soft Kni e hard Kni, tá ok? Então, aqui a gente vai ter também o ataque, que é um parâmetro do compressor, refere-se ao tempo que leva para o sinal ficar totalmente compactado, após exceder o threshold. Os tempos de ataque mais rápidos costumam ser de 20 a 80 milissegundos, dependendo do tipo de cada tipo de compressão, geralmente variam de 10 a 100 milissegundos. Alguns compressores expressam isso com inclinações em dB, né, por segundo, e não por tempo. Tempos de ataques rápidos podem criar uma distorção modificando formas de onda de baixa frequência inerente lentas. Por exemplo, se um ciclo de 100 Hz dura 10 milissegundos, o tempo de ataque de 1 milissegundo terá o tempo para alterar a forma da onda que gerará distorção, tá? Então o ataque é quanto o compressor mais rápido vai agir ali, tá? Sobre a onda. Então você vai ter o ataque, vai ter o release, traduzido como tempo de liberação, release, tá? Isso é literalmente o oposto do tempo de ataque. Especificamente é o tempo que leva para o sinal voltar do estado compactado ou atenuado de volta ao sinal não compactado original. Os tempos de lançamento serão consideravelmente maiores que os tempos de ataque, geralmente variando entre 40 a 60 milissegundos, a 2 a 5 segundos, dependendo da unidade com que você está trabalhando. Às vezes isso também pode ser referenciado por inclinações em decibéis por segundo, tá? Então, vou mostrar um pouquinho aqui. A operação normal de um compressor será definido
o tempo de liberação mais curto possível para produzir o efeito de bombeamento. Causará pela ativação cíclica e a desativação da compressão. Por exemplo, se o tempo de liberação for definido muito curto, o compressor estiver alternando entre ativo e não ativo, seu sinal dominante, geralmente baixo e bumbo, também modulará seu ruído, resultando em um efeito respiratório distinto. Então, aqui tem alguns exemplos. Ó. Você tem um sinal aqui, tá? Ele passou do threshold, aqui, ó, tá? O sinal estava baixo, passou do threshold, tá? Aqui vai ser a saída dele após a compressão, ok? Conforme, daí você vai ter o tempo de ataque, tá? E o tempo de release. Então você tem que dar um tempo hábil para que possa atuar o compressão, tá? Conforme você tenha essa situação, né? Você vai ter o sinal, aqui é o sinal de entrada, ok? Aqui, então, chega nessa área, começou a compressão, perfeito? O compressor, tá? Como a curva dele, e o sinal de saída. Então repare que quando eu tenho esse tempo de ataque, ele não vai, essa primeira onda não vai sofrer toda a compressão. Vai ter um tempo para a segunda, a terceira, a partir da terceira vai sofrer a compressão esperada. E na saída, mesmo na saída, tá vendo? Vai ter uma transição entre as duas ondas, tá? Então o ataque, ele vai atuar nesse ponto, tá? Você não, dependendo do seu ataque, você pode ter uma transição, né, até a atuação do compressor, uma estabilização e um retorno, perfeito? Então é um exemplo que a gente está tendo aqui que não é direto, ele tem um tempinho de ajuste, né, para começar a compressão aqui, tá? A taxa de compressão, frequentemente mal compreendida, a taxa de compressão simplesmente especifica a quantidade de atenuação a ser aplicada, ou ratio, tá? Ou raio. Você encontrará uma gama ampla de relações disponíveis dependendo do tipo de fabricante do compressor que está usando. Uma proporção de 1 para 1, né, é mais baixa, representa ganho da unidade. Não comprime nada, só aumenta o volume. Em outras palavras, nenhuma atenuação existe. Essas taxas de compressão são expressas em decibéis, de modo que uma taxa de 2 para 1 indica que o sinal exceda o limite de 2 dB será atenuado até 1 dB. Perfeito? Ele corta pela metade ali. Tá? Passou de 2, que será atenuado, limite de 2 dB será atenuado em até 1 dB. Ou o sinal que exceda 8 dB será atenuado em até 4 dB, perfeito? A atenuação será a metade da original. Uma proporção de 3 para 1 pode ser considerada moderada, 5 para 1 seria uma média, 8 para 1 começa a entrar em compactação forte, 20 para 1 ou até infinito, tá? Seria considerado limitante, tá? Um limiter seria considerado forte, né? De 20 para 1 até infinito. Pela maioria pode ser usado para garantir que o sinal não exceda a amplitude do limite, tá? Então assim, passou daquilo, ele corta o áudio, ele limita mesmo, tá? Ele comprime, mas já numa taxa muito alta, limitando mesmo a saída, né? Você vai ter pouca saída a partir daquele ponto. Então aqui a gente vai ter o sinal de entrada, né? Ok? Então, uma compressão 1 para 1, o sinal não muda nada. O sinal é o mesmo, né? Você só pode aumentar volume, dá ganho no sinal, mas é o mesmo, tá? 2 para 1, o sinal ele vai sair pela metade do tamanho original, tá? O volume vai ser metade do original. 4 para 1, ele vai comprimir bem, tá vendo? A compressão é bem maior. Infinito para 1, ele vai limitar naquele ponto, ok? Então é isso daqui, a atuação do compressor. O compressor e limiter, muitos aparelhos trabalham em conjunto, tanto o compressor quanto o limiter, tá? Porque é o mesmo tipo de estrutura. O ganho de saída, embora a compressão geralmente não perceba como o sinal como o sinal mais alto, em toda a realidade atenuada, né, induzida pela compressão, está diminuindo a saída. Então, quando você aplica uma compressão, você sempre diminui. Ó. Era bem mais alto, daí você diminuiu a saída, ok? Está mais baixo. Então, o que você pode fazer? Nessa saída, você aplica um ganho de saída para aumentar tudo, tá? Normalmente é muito usado isso. Então, você primeiro comprime, depois você aplica um ganho, né? De saída para aumentar todo esse ou make-up gain, ou ganho de saída, tá? Para aumentar essa onda ficar mais grossa em tudo, né? Porque você tem, agora está sobrando aí uma área, né? Para o áudio aumentar volume, entendeu? Porque do ponto, isso eu queria trazer para vocês. Aqui, então ganho de saída, né? E aqui o ganho de saída, o ganho de maquiagem, o make-up gain, né? Entra em jogo. Você pode ganhar um ganho de saída para compensar a atenuação realizada pelo compressor. Alguns compressores fornecerão medidores que podem ser colocados no modo ground, né, ou redução de ganho, para evitar visualmente a atenuação em decibéis, permitindo aplicar com precisão a quantidade correta de ganho de saída. Tá? Então, basicamente é isso. Você tem o áudio, você comprime ele,
gerou o áudio, aqui vai estar mais baixo, né? Vai estar mais comprimido o áudio. Daí você dá um ganho de saída, esse pico aqui, você aumenta todos os picos, né? Porque você tem uma faixa aqui que sobrou, né? Em cima, toda essa faixa de cima aí tá livre, tá? Para você dar mais sinal no áudio, perfeito? Então, vou falar os 4 tipos, né? Comum de compressores, que é muito importante vocês conhecerem, né? O tipo de compressor que você escolher também terá um papel importante no som, tá? Alguns tipos de compressor terão tempos mais rápidos de ataque e liberação, e release, ataque e release, tá? Do que outros. E outros terão mais vibração, coloração, né? Ou vintage, com tempos nos componentes internos. Então, a indústria do áudio, a gente passou por vários momentos diferentes de compressores de áudio, tá? Por questão de tecnologia mesmo. Então, dependendo do compressor que você escolher, você vai também se remeter a uma época do áudio, tá? Ok? Esta é uma lista de 4 tipos de compressores mais famosos, uma breve descrição deles. A gente vai ainda ver vários nos próximos vídeos, tá? Geração de material sem a imagem, que eu acabei errando, tá? Compressor básico de compressão. Universal Audio. Primeira parte. Por que comprimir? Controle de parâmetros comuns entre compressores. Imagem. Ataque, release. Sinal. Taxa de compressão. Ganho de saída. Quatro tipos de compressão. Vamos falar do compressor de tubo, né? Provavelmente o tipo mais antigo de compressão é a compressão de tubos. Os compressores de tubo tendem a ter uma resposta mais lenta, ataques e liberação mais lento, tá? Ataque e release mais lentos. Isso tem a ver com a indústria da eletrônica de áudio, tá? Do que formas de compressão. Por esse motivo, os compressores de tubo exibem uma coloração distinta e um som vintage, que é quase impossível de obter com outros tipos de compressores, tá? Então a gente vai ter aqui alguns compressores de tubos. A gente tem o Fairchild, que é um compressor super famoso, né? Tá? O compressor Fairchild apresenta mais de 20 tubos e era favorito dos Beatles e Motown Studios, tá? Então é muito clássico esse compressor. Eu já fiz alguns vídeos de plugins de compressores de tubo, tá? Eu vou colocar sempre na descrição os vídeos que já temos no canal. Assim você pode dar uma olhada em alguns tipos de compressores de tubo para conhecer, tá? O Fairchild é super utilizado ainda hoje em vários tipos de gravações. Então, se estiver produzindo alguma coisa, né, com essa característica sonora, fica uma indicação aí desse tipo de compressor. Legal? Ele vai ter aqui o Matter, né? Tá o medidor aqui. Você vai ter os ajustes, os ajustes de ataque release, tudo aqui, tá? Em cada um deles. Então você vai. Depois a gente vai olhar cada um deles mais em detalhes, mas só para mostrar o equipamento mesmo, tá? É um rack onde você encaixa eles ali, tá ok? Você vai ter aqui um estéreo. Esse daqui é um Fairchild estéreo e esse é um mono, tá? Repare que aqui é duplo, né? E aqui é uma linha só, tá?
Você vai ter aqui a seleção, tá? E as taxas aqui, tudo indicado, né? E aqui o matter dele, perfeito? Então esse aqui é o Fairchild, muito usado nos Beatles. Vamos lá, agora a gente vai ter os compressores óticos, né? Ok? Vamos lá. Os óticos, eles afetam a dinâmica de um sinal por meio de um elemento de luz de uma célula ótica. À medida que a amplitude do sinal aumenta, o elemento luminoso emite mais luz, o que faz que a célula ótica atenue a amplitude do sinal de saída. Tá? Aqui a gente vai ver um LA2A, tá? Da Teletronics. Inclusive a Universal Audio, tá? Que eu estou usando, inclusive esse artigo, ela que fabrica, né? Você vê que é o símbolo da Universal Audio, aqui, ó, tá? Ok? Então esse aqui é o Teletronics LA2A, muito utilizado para vocais, tá? Então você vai ter aqui, limite o compressor, perfeito? Onde ele vai atuar, limite o compressor. Aqui você vai ter o ganho, tá? E aqui vai ter a redução de pico. Então, com esse cara aqui, você aumenta o ganho do sinal, ele vai aumentar aquela parte de baixo, e aqui você vai ter a redução de pico, né? Conforme ele aumentar o ganho, aqui vai controlar, é quase o threshold, tá? Que vai ser a partir da onde o pico vai começar a ser afetado pelo corte, tá? Então você vai ter aqui, ó, redução de ganho e output, tá? Não tem o threshold direto, mas aqui, esse cara aqui vai ser um peak reduction, tá? Ele vai setar o threshold para comprimir a partir daí, tá? A compressão ela é fixa e o som para vocal é muito bom, tá? Então a gente vai ter o LA2A todo, praticamente quase todos os fabricantes da indústria fazendo ele. Vou mostrar para vocês, ó, LA2A plugins, só para vocês terem uma ideia. A gente vai ter da Waves, por exemplo, o CLA2A, né? Então aqui dá para ter uma ideia, ó, só para te mostrar quantos fabricantes. A Waves, tá? É diferente. Aqui é T-Rex fazendo também. Você vai ter vários fabricantes, aqui a própria Universal Audio, né? Você vai ter vários fabricantes refazendo esse aparelho, né? Você vai ver que muda um pouquinho, né, de fabricante para fabricante a parte visual, mas é o mesmo, normalmente é o mesmo efeito. Esse é da Waves, né? O CLA2A, tá? Da Waves, perfeito. Aqui a gente vai ter da UAD, né? Universal Audio, que a gente tinha visto, né? Então você vai vendo cada fabricante, né? Apresentando aí a sua versão em plugin do LA2A, tá? Então, e os plugins hoje são praticamente perfeitos em relação ao aparelho original, tá? Então, aqui é também um outro, ó, tá? Outro fabricante. Então você vai ter vários fabricantes aí. Ó, tem até um gratuito, ó, Free LA2A Compressor, clone plugin, tá? Ó, tá? Modern Los Angel Opt Compressor, um compressor ótico, tá? Então a gente vai ver, inclusive esse daqui eu vou fazer um vídeo para vocês depois. Esse daqui, ó, desse daqui gratuito, né? Porque vale a pena a gente, depois eu vou fazer aqui, ó. Esse daqui já colocaram as válvulas dele, ó, tá? Uma outra representação, tá? Mas basicamente é isso, você vai ter, é um compressor clássico aí, muito importante saber que tem, tá? Tem várias versões aí dele. Vão voltando para cá, tá? Ótico, compressores óticos. Então o primeiro que a gente viu foi o de tubo, né? E o segundo ótico, tá? Fairchild, ok? Tubo. E LA2A ótico, tá? Então vamos lá, agora a gente vai falar dos FET, né? Os compressores FET, o Field Electric Transistors, tá? Então são transistores, tá? Simulam um som de tubo com os circuitos de um transistor, tá? Então eles simulam o som do tubo com o circuito de um transistor. Então foi a evolução natural da eletrônica, né? Eles são mais rápidos e limpos e confiáveis. Então aí a gente vai ter o 1176, que é muito outro clássico também, tá? Usado para vocais, baixo, guitarra e muito mais. Também uma escolha popular para despertar emoção nos microfones dos quartos, tá? Então aqui Room Microphones, tá? A tradução. O primeiro FET, né? FET, ok? Foi o 1176, usado por todos, desde Led Zeppelin a Michael Jackson, tá? Então você já tem mais ou menos uma ideia aí da época que ele começou a ser usado, assim, tá? Led Zeppelin usou, Michael Jackson usou, muito legal para guitarra, baixo, tá? Vários rockers que você conhece aí usaram 1176 também. Então repare que você vai ter o sinal de entrada, perfeito, aqui, e o output. Então você vai ter o aumento de ganho e o output aqui. Attack Release, você já pode configuração de Attack Release e Ratio aqui,
Perfeito? Reparem que o threshold, ele não é tão, aqui não é, ele não é tão explícito, tá? Você vai ter, você aumenta o ganho e corta ele aqui no output. Então o próprio output vai trabalhar como threshold, tá? Seguindo o ataque e release, tem algumas opções de ataque: 1, 3, 5, 7. Né? 1, 2, 3 até de 1 a 7 e o release de 1 a 7 também, tá? Você pode, são algumas opções fixas. E o ratio é de 1 para 2, né? 2 para 1, 4 para 1, 8 para 1 e 20, tá? E aqui é o medidor. Você pode medir o ground, né? E as formas de medição aqui. Então é muito importante também, tá? Também tem vários fabricantes que fizeram. Eu vou mostrar para vocês aqui. 1176, porque são os compressores mais clássicos da indústria. Então você vai encontrar vários fabricantes fazendo, tá? Eu vou trazer aqui. Esse aqui dá para ter um exemplo, tá? São vários. Aqui da UAD, perfeito? São alguns modelos, tá? De 1176. Ok? O 1176, historicamente, ele tem várias versões dele, tá? Então, você vai encontrar algumas versões diferentes dele, porque ele, conforme o tempo, a indústria foi lançando, né? Algumas versões diferentes, então o som muda um pouquinho de uma versão para outra, tá? Então os fabricantes, eles emulam normalmente os três modelos clássicos dele, tá? Ó, aqui, por exemplo, tá? Você vai ter o 1176 AE, tá? 1176 e o 1176 LN, tá? Perfeito? Você vai ter algumas versões diferentes aqui da época dele. Eu tenho um vídeo que eu comento, que eu fiz sobre o 176, que eu inclusive comentei exatamente quais foram as épocas de cada um deles, tá? Tem no canal, vou colocar também no card e na descrição para vocês, tá? Aqui o T-Rex, tá? Chama T-Rex 76, é um outro fabricante, tá? Que ele tem o 176 a versão dele, tá? O T-Rex 76, por exemplo. É um outro, tá? A Waves tem o CLA 76 também, vou mostrar para vocês. Da Waves, ó. Esse é o da Waves, tá? O CLA 76, Cleese Lord Auge 76. Também ele tem algumas versões dele, ó. Você pode ter o Blue e Black, tá? Que é a revisão dele. Então você pode ter essas duas revisões dele, e alguns fabricantes têm as 3 revisões. Que muda um pouquinho a coisa o som, tá? Então você vai encontrar também aí sempre 76 emulando esse compressor clássico, tá? Legal? Vamos continuar então pro próximo, VCA. Os compressores VCAs, rápidos e exigentes, executam toda a gama, desde compressão Rolls-Royce da série, né? SSL G-Bus. Então, os VCAs SSL a série G e a série E da SSL, usado nos grupos de mixagem de instrumentos, até a atitude tá, com o lendário DBX 160, que pode oferecer uma parte de áudio para guitarras bem interessante. Então, circuitos SSL G-Bus, a série G e a série E, tá? Do tipo VCA, perfeito? E tem transparência e flexibilidade. Então, são esse tipo de compressores também aqui, tá? VCA, tanto o SSL quanto o DBX 160 são do tipo VCA, tá? Eu vou mostrar um adicional para vocês. Eu quero trazer para vocês isso nesse vídeo ainda. O VCA, tá? A tradução dele seria ganho, amplificador de ganho variável. Por isso VCA, tá? Que não cita lá, eu queria trazer para vocês. O amplificador de ganho variável, ou controlado por tensão, né? É um amplificador eletrônico que varia seu ganho dependendo da tensão de controle. Tá? Os VCA têm muitas aplicações, incluindo compressão de nível de áudio, sinalizadores, modulação de amplitude. Tá? Um aplicativo aqui. Então, em aplicativos de áudio, o controle logaritmo de ganho é usado para emular como o ouvido ouve o volume. O DBX 202 VCA, né, foi uma das primeiras implementações bem-sucedidas do logaritmo VCA, tá? Então, esse daqui é amplificador de ganho variável, tá? E daí a gente vai ter o DBX 160 e tanto a SSL, essas duas séries, série E e série G, que utilizam, tá? Perfeito? Então é isso daqui que eu queria. É importante você ter esse conhecimento, porque é muito importante também esse tipo de compressores. Perfeito? Então estamos aí. É isso daqui. O G-Bus, tá?
só para falar, é o G-Buzz, é o Buzz da série de... Ó, tá? O G-Buzz e o DBX 160, ok? Então, trazer aqui já nesse vídeo algumas dicas de compressão para cá, tá? Então, eu queria fazer uma revisão nesse vídeo, né? Para pegar bem o conceito de compressão, tá? Então, para que serve um compressor? O compressor serve para você reduzir um pouco a faixa dinâmica, tá? Dos picos, para você poder aumentar a parte mais baixa do som, tá? Compactando os picos para liberar uma área para você aumentar a intensidade do som que está mais baixo, ok? Com isso, depois você pode dar ganho de volume e ter um som mais alto, ok? Então, por que você vai comprimir? Você vai comprimir basicamente ou para dar uma característica sonora diferente, pelos compressores mesmo, né? Usando um pouquinho, deixando o áudio mais agradável e remetendo a uma época do áudio, ou para aumentar volume, ou para dar destaque em alguma área específica do seu áudio, perfeito? Por que usar compressão? Os parâmetros principais, você vai ter o threshold, ou o limite, né? Onde a partir dali ele vai ser comprimido. O ratio, que é a taxa que ele passa ali, tá? O KNI, que é essa curva ali, ok? Você vai ter também o attack release, que é quanto mais rápido ele for atuar sobre o áudio e ele depois a compressão, e quanto ele vai mais rápido liberar o áudio ao seu original, ok? Perfeito? Então a taxa de compressão, você vai ter diferentes taxas, ok? Quanto 1 para 1 não comprime nada, 1 para infinito ele seta como limiter mesmo, tá? 2 para 1 ele comprime pela metade, a partir do threshold, 4 para 1 comprime mais, perfeito? E daí o make-up gain ou ganho de saída é esse ganho que você vai ter para aumentar o volume final. 4 tipos de compressores básicos, né? Tubo, Fairchild, época Beatles, essa época bem anos 60, tá? Esse daqui. Perfeito? Então, o tubo, ele tende a uma resposta mais lenta, tá? Tanto de ataque quanto de release lentos, tá? Depois a gente vai ver certinho cada um deles e cada instrumento também. Ótico, tá? O LA2A, que é o exemplo, né? Muito usado em microfones, em voz também, tá? Eles são óticos, tá? E afetam a taxa dinâmica por elemento de célula ótica de luz. Perfeito? Esse aqui é muito utilizado, então é exemplo que a gente viu, né? Você vai ter os FETs, Field Effect Transistors, tá? De transistores, 1176, muito usado em vocal, baixo, guitarra, e, exemplo, Led Zeppelin aí, Michael Jackson, todo mundo usando, né? Bastante usado aí nos anos 80 também, tá? E os VCAs, compressores rápidos, exigentes, executam gama, então tanto o SSL, o Buzz G e I, né? Masterização, tá? Muito usado, tá? E o DBX 160 também, muito usado em bateria. Então, aí, 2 exemplos bem legais. Então, basicamente é isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês de compressão. Próximo vídeo, a gente já vai atuar sobre cada um dos instrumentos com compressores, tá? Mostrando cada um desses exemplos na prática para vocês. Legal, espero que tenha gostado do vídeo. Eu queria trazer a parte teórica de compressão para você, tá? Muito importante. Depois no próximo vídeo a gente vai ver na prática, né? Compressão na prática mesmo, pra gente pegar bem o conceito e depois instrumento por instrumento, alguns compressores, algumas ideias para vocês aí, tá? Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é David Baltazar, um curso de mixagem e masterização completo para vocês. Se é novo, clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Tem uma playlist aqui embaixo também do curso, você pode fazer pela playlist, tá? Até o próximo vídeo, não perde que a gente vai começar já olhando os compressores no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.